Que prazer, que contentamento na alma poder estar aqui para juntos conversarmos um pouco. Em outro vídeo nós começamos a falar sobre estruturar o tempo, a programação do tempo. E quando falamos em programação do tempo, nós pensamos na ânsia que o ser humano tem de ser reconhecido. E nessa ânsia que ele tem de ser reconhecido, Eric Berning dividiu em 6 modalidades para nós programar o nosso tempo. Ele chamou a primeira de isolamento. Isolamento nós discutimos no primeiro vídeo e hoje nós vamos falar sobre rituais, passatempo, jogos psicológicos. Eu vou deixar para um vídeo só, mas ele entra também, e depois estaremos falando sobre atividade e, por último, intimidade. Sobre rituais. Rituais, o que é a estrutura do tempo em rituais? Rituais é o cumprimento. Alô, meu amigo. Tudo bem? Bom dia! Como você está? Nessa estrutura de tempo em rituais, há poucos toques positivos de carícia ou estímulo. Eu ficaria com a palavra estímulo. Estímulos positivos. Os estímulos aqui em rituais é um estímulo bem raso, bem superficial, né? É necessário, sim, gastar o tempo em rituais, dar esse estímulo, mesmo sendo de baixa potência, para uma pessoa que passa, para um amigo que a gente vê, bom dia, boa tarde, mas se ficarmos estruturando o nosso tempo só em ritual e em rituais, nós não vamos crescer, nós não vamos crescer neste relacionamento social. Temos também passatempo. O que é o passatempo? Passatempo é quando eu tiro tempo para discutir com um amigo, com alguém, sobre política, um exemplo, esporte, numa reunião que foi convidado ou que você tenha sido convidado, de repente alguém está falando sobre algum tema, né? Política, um exemplo, e nós entramos falando sobre política. Há uma troca de estímulo no passatempo também um tanto rasa. Há uma troca de carícias positivas, um tanto bem superficial. E quando gastamos o nosso tempo só usando esse tipo de fala, de discussão temática que vimos há pouco, nós não vamos crescer no nosso relacionamento, na nossa interação com o outro. Ele se faz necessário, sim, porque de repente, no passatempo, eu vou descobrir uma amizade profícua, uma amizade que pode crescer, e eu vou estruturar melhor o meu tempo e, quem sabe, chegar até numa possível intimidade com essa pessoa. Falando agora sobre atividade. O que é atividade? Atividade, na verdade, é o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho, ele tem um prêmio, que é o salário. Então, me motiva gastar o tempo no trabalho. Isso é positivo? Logicamente que é. E em atividade, a minha posição existencial, ela fica, na sua maioria, eu fazendo uma leitura positiva de mim mesmo e do outro que ali se relaciona comigo. É positiva a atividade. Porém, dentro de estruturar o tempo no trabalho ou na atividade, nós devemos tomar muito cuidado, porque de repente há quem use a atividade
para um subterfúgio, para fugir da realidade. Tipo, fazer um serão, e sai de um serão, já programa um segundo serão, e quando se vai analisar, esta pessoa está, quem sabe, com princípio de depressão, está com outros problemas em casa, ele tem prazer de estruturar o seu tempo nos seus afazeres, no seu trabalho, para ter pouco tempo em casa, porque em casa ele tem problema de relacionamento, em casa ele tem problema com os filhos, ele pode ter um problema com a esposa. Então nós temos que tomar cuidado, sim, quando gastamos o nosso tempo em atividade. Atividade me lembra outro problema. Quando nós terminamos uma missão, quando nós terminamos um trabalho, nós entramos no que eu chamo de vácuo. Aquele vácuo, agora terminei, o que vou fazer? Aí o ser começa a pensar o que ele vai fazer, o que ele tem, o que ele pode fazer para estruturar o seu tempo, para receber esses toques positivos, essa animosidade necessária para a saúde emocional dele ou dela. Aqui nós vemos um problema muito sério. Eu, como um pastor, já tenho visto muitos colegas pastores que se jubilam, ou seja, entram na sua aposentadoria, entregam o seu ministério e daí eles definam, eles se apequenam. Algum tempo atrás, eu vivi uma experiência que mexeu muito comigo, visitando um pastor amado, que foi meu líder, me ajudou muito no ministério. Ele já jubilado em casa, na sua fala ele disse, em outras palavras, ele disse: eu não recebo mais estímulos, que era normal na ativa. Agora estou aqui em casa, poucas ligações eu recebo. Quando vou à igreja, cooperam, termina o culto, eu pego o meu carro, venho para casa. Enfim, ele fez algumas falas e eu identifiquei esse amado pastor. Ele fez o seu projeto de jubilação e, quem sabe, não pensou, não parou para analisar e, quem sabe, a liderança sobre ele na época não preparou este servo de Deus para uma possível jubilação. Por quê? Porque quando se termina uma missão, um trabalho, uma atividade, nós entramos nesse vácuo. Por isso eu penso que é necessário as lideranças maiores de uma convenção ou mesmo de qualquer empresa ter uma metodologia, ter, quem sabe, uma programação para preparar estas pessoas, esses empregados, esses líderes que estão entrando já na lista de possíveis jubilados, de possíveis aposentados, se faz necessário, porque de repente neste vácuo, sem agora esses toques positivos, sem esses estímulos positivos, essa pessoa pode enfermar, esta pessoa pode sofrer qualquer patologia, o seu sistema imunológico enfraquecer e ele subitamente adentrar aí num amaranhado de enfermidades, de dor e de dificuldade. Mas nós temos a última estrutura, é intimidade. O que é intimidade? Intimidade, ela se dá na sua estrutura maior do tempo, gastar o tempo em intimidade, quando eu olho para mim e sei que sou, mas eu olho para o próximo que está na minha frente e eu sei que ele é. Ou seja, eu estou ok e ele também é ok. E nesse relacionamento sincero, com toques positivos bem potencializado, eu vivo a intimidade. Muitas vezes de uma maneira incondicional, mas de repente eu estou
na frente de um amigo, de alguém que se relaciona comigo na intimidade, e eu posso abrir o meu coração, e eu posso ouvi-lo, e compartilhamos isso de uma maneira sábia, de uma maneira sincera, de uma maneira segura. Alguns pensadores, eles, quando estudaram sobre a estrutura do tempo, no que tange intimidade, eles diziam que intimidade era um paraíso onde se trocava toques positivos bem potencializados somente. Na verdade, não. Na intimidade se troca também toques negativos. Muitas vezes, impasse de opinião, enfim, alguma coisa gera esses toques negativos, mas são toques negativos sinceros. Não há uma verbalização obscura, há alguma coisa trazendo uma mensagem subliminar, não, porque eu estou vivendo em intimidade. Quando eu penso nessa intimidade, olhando para a Bíblia Sagrada, eu fico fascinado. Quando você abre a Bíblia, e você vê o apóstolo Paulo falando para o seu filho Timóteo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele faz a introdução do seu escrito e depois ele assevera que ele está mandando para Timóteo, meu verdadeiro filho. Em outras traduções, meu filho amado. Mas Paulo, o apóstolo Paulo que tinha vivenciado também uma intimidade com Deus, o apóstolo Paulo que tinha uma experiência tremenda com Deus, aqui ele estava vivendo uma crise muito aguçada na sua vida, como todos nós líderes sabemos, já com uma certa idade, preso, com dificuldade, mas ele não se furtou em dizer, eu tenho prazer de escrever para você, meu filho Timóteo, meu amado filho. Viver e gastar o tempo em intimidade é uma coisa que todos nós devemos pensar. Como eu estou gastando o meu tempo? Há alguém que diga, eu não gasto meu tempo em intimidade porque é muito arriscado. Eu posso ter um desprazer de investir numa pessoa em intimidade, de ser íntimo desta pessoa e essa pessoa me deixar, e essa pessoa se voltar contra mim, e isso vai gerar uma crise vivencial, uma crise no meu relacionamento, na minha saúde emocional. Mas, queridos irmãos, amigos que me assistem, eu quero dizer a você que vale a pena gastar o tempo em intimidade. Quando eu penso em gastar o tempo em intimidade, olhando para a Bíblia Sagrada, eu lembro dos escritos também do apóstolo Paulo, quando ele assevera, falando à igreja em Corinto, ele diz, no capítulo 13 da primeira epístola, ele chega a asseverar e dizer que quem não tiver amor, nada é. Não tem identidade, nada é. Já pensou? Se fala muito em amor, se faz muita poesia. Quantas vezes nós, como líderes, num relacionamento, num culto, antes do culto, após o culto, a gente usa falas tipo, meu amado irmão, minha amada irmã, que prazer tê-la aqui ou tê-lo aqui. Né? E muitas vezes isso é tão raso, nós nem conhecemos a pessoa que nós estamos tentando argumentar e dizer acerca dele alguma coisa. Nós temos um conhecimento tão supérfluo, tão apequenado, e nós dizemos, meu amado, minha amada. Queridos, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, João,
Evangelho, capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia, nós aprendemos algo tremendo. Deus amou o mundo, diz o texto, de tal maneira. O que ele fez? Ele deu o seu filho. Ele deu alguma coisa. Ele se desfez de algo. Ele deu o único filho. E muitas vezes se fala muito de amor, mas de uma maneira tão pequena, de uma maneira tão superficial. E esse amor não se materializa. Nós falamos que amamos, mas não há fruto desse amor no nosso dia a dia, no nosso ir e vir. E aqui está um problema muito sério. Quantas vezes tiramos tempo do nosso tempo, até mesmo para consagrar as nossas vidas? Eu vivenciei isso na minha vida alguns anos atrás. Era jovem ainda, aprendendo. Aceitei a Cristo como Salvador em Porto Alegre com o pastor Niles Taranger. Isso foi em 78, final de 78, começo de 79. E logo aprendi que tinha que se relacionar com Deus e fui orar, fui buscar Deus. Isso foi muito benéfico, maravilhoso para mim. Minha vida, e eu comecei a orar e buscar Deus, mas de repente eu caí num marasmo que as coisas não aconteciam e parece que cada vez mais que eu buscava Deus e ali no meu reduto, depois mudei para a cidade de Laranjeira do Sul, um belo dia em consagração, um longo período, eu saí de uma casa de um amigo meu chamado Valdir Silva, andando na rua, eu comecei a olhar para dentro de mim e eu vi que não estava legal. Eu não tinha ainda me desvencilhado de alguns pensamentos, como jovem pensando, casa hoje, casa amanhã, tantas coisas se passavam, aquele turbilhão de pensamento. Mas de repente, estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus veio sobre mim e Deus falou comigo: te quero na cidade de Petrolina, Pernambuco. Eu fui olhar no mapa, eu fui pesquisar para saber onde é que era Petrolina. Ela ficava distante da minha cidade 3.070 quilômetros. Aí eu disse ao Senhor: eu vou, meu Deus. Quando eu disse que ia, as coisas se abriram. E eu comecei a ver a atuação do Espírito Santo de Deus. Ele me deu condição financeira para fazer a viagem. Num período de oração, depois de Deus ter falado comigo, eu estava orando com um grupo de jovens. Deus me tomou em variedade de língua. Deus deu a interpretação a outro jovem. E Deus falava comigo: como os lírios dos campos não tecem e não fiam, eu vou cuidar de você, eu vou dar tudo o que você precisa. Sintetizando, viajei 3.070 quilômetros, cheguei em Petrolina, me apresentei na igreja para o pastor José, ele me deu aquela olhada básica, ele não me conhecia, entreguei a minha carta a ele e ele perguntou para mim: qual é o teu propósito nessa viagem? O que você veio fazer em Petrolina? Eu disse para ele: pastor, eu vim evangelizar. Deus me mandou aqui fazer a obra dele. Eu sou um novo crente, mas eu vim evangelizar. Aí ele disse: muito bem, você veio evangelizar, então eu vou te levar num município aqui perto, chamado Isacolândia. E nós rodamos 200 quilômetros e eu me vi no interior daquele município. Eu cheguei, era à noite já, estava escurecendo. Irmão José, que estava comigo, estava de passagem ali, veio visitar, procurar uns parentes. E nós começamos a andar no meio da caatinga. Pense vocês, totalmente diferente aqui do sul do Brasil. E eu estava andando e eu pensando: onde é que nós vamos dormir? Aqui não tem casa. De vez em quando a gente enxergava ao longe um jegue no meio daquela caatinga e eu via aqueles animais já escurecendo. De repente, ao longe, a gente viu uma casa de adobro. Cheguei lá e encontrei um casal chamado José e Maria. O seu José nos acolheu. Quem era o seu José? Um crente fervoroso, batizado com o Espírito Santo? Não, católico, apostólico, romano. Mas nós amamos o seu José e a dona Maria. E o seu José disse para mim, virou para mim, logo me apelidou de Galego e disse: ô Galego, você já deitou em rede? Eu disse:
Seu José, nunca deitei em rede, então eu vou te ensinar a deitar em rede. Ele puxou a rede dele lá nos ganchos, colocou, mandou eu deitar. Deita aí, eu quero ver. Eu deitei com as pernas lá para cima, a cabeça. Ele disse, não é assim. Se você dormir assim, você vai passar mal. Ele veio e me ensinou. Ali começou um relacionamento com o seu José e a Dona Maria, e ali começou a se estabelecer um trabalho que hoje é uma grande congregação com muita dificuldade. No primeiro culto, a Dona Maria, esposa do seu José, ela segurava o candeeiro para mim ler a Bíblia e pregar. Pregar? Novo crente? Eu li a Bíblia. Eu dizia às pessoas simplesmente, Jesus te ama, Jesus quer salvar a tua vida. E foi uma experiência linda, linda, linda com Deus. Estou tentando sintetizar. Algo belo aconteceu depois disso. Já tinha alguns novos crentes, já tinha outros crentes que eu tinha achado no meio daquela mata, evangelizando ali, mas eu escrevendo para o meu pai, que naquele tempo era mais correio, comunicação por carta, eu dizia para o meu pai, pai, depois que eu vim para Petrolina, há uma paz dentro do meu coração. É como se o Espírito Santo estivesse batendo palma e dizendo para mim, Gilmar, continua, eu estou contigo. E eu dizia para o pai, pai, eu estou assim, vivendo o novo de Deus. O que era isso? Hoje eu entendo. Saúde emocional, porque eu saí de 4 paredes, que eu estava jejuando, orando, porém eu não estava fazendo o que Deus queria que eu fizesse. Logo em seguida, eu vou sintetizar essa história contando mais essa experiência. Orando com aquele grupo de irmãos lá no meio do mato, a 200 quilômetros de Petrolina, Deus fala comigo, te quero você em Petrolina. E Deus me tira dali. Para mim chegar em Petrolina, eu tive que pegar carona. Andei 100 quilômetros de carona com um fazendeiro, com um sitiante no carro dele. Ele me deixou na BR, num posto, para mim tomar um banho, se trocar e chegar em Petrolina e me apresentar para o pastor. Quando eu cheguei, cumprimentei o pastor e adentrei na casa dele, ele me abraçou, chamou a irmã Alcina, sua esposa, e daí aconteceu algo muito lindo que eu nunca mais vou esquecer na vida. Ele disse para mim e para a esposa dele, virou para mim, falando com a esposa, e disse, Alcina, minha amada, o missionário Gilmar vai comer na nossa mesa. Ele vai ser nosso filho. Ele vai morar conosco aqui. Nós vamos cuidar dele. E quando eu vi aquele amor todo, aquele acolhimento, eu fiquei pensando, como que isso aconteceu? Quando eu cheguei com a carta, ele me deu aquela olhada básica e tal, ele não me conhecia, mas agora todo esse acolhimento. Aí ele me levou, me conduziu para o culto, era um domingo e tinha culto. Ele mandou eu sentar no púlpito, eu nunca tinha me sentado num púlpito como obreiro para participar do culto. Eu era novo crente, mas ele mandou eu sentar no púlpito. E quando faltava 15 para as 9, ele passou a palavra para mim e ele disse, dá uma palavra para a igreja. Eu pensei, o que eu vou dizer para a igreja? Eu não sabia o que dizer. Eu agradeci o acolhimento da igreja, a saudação de boas-vindas, e daí eu virei para a igreja, foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu disse, olha, igreja, Deus falou-me que o culto não vai terminar no horário normal. Deus vai fazer algo diferente aqui. E eu disse ao pastor, eu não sei qual é o horário de finalizar o culto, mas pastor, o Espírito Santo vai mudar a ordem desta reunião, Deus tem algo a fazer. E me sentei. Quando eu me sentei, houve um rebuliço muito grande no último banco, e veio um grupo de jovens chorando para frente. O pastor emocionado me cutucou no ombro e disse, é meu filho que estava distanciado dos caminhos do Senhor já faz mais de ano, e alguém veio me avisar aqui que ele foi renovado, está falando variedade de língua. E aí começou Jesus batizar muitos com o Espírito Santo, e foi algo tremendo que aconteceu. Terminou a reunião. Eu, jovem, principiante,
Me sentei aguardando o pastor para nós ir para a casa pastoral, quando uma irmã do ciclo de oração sentou ao meu lado, virou para mim e disse: Gilmar, bem-vindo. Nós sabíamos que você viria para cá. Nós estávamos te esperando. Eu disse a ela: como que você estava me esperando? Como que vocês estavam me esperando? Eu não conheço ninguém aqui. Eu moro a 3.070 quilômetros de distância de Petrolina. E como que vocês sabiam que eu ia vir para cá? Ela, muito dócil, uma mulher de Deus, dirigente do ciclo de oração, ela virou para mim e disse assim: porque Deus nos avisou. Nós estávamos numa consagração agora esses dias e Deus tomou a irmã Alcina, a esposa do pastor presidente, e ela cantou 2 hinos espirituais e depois ela profetizou e ela disse que Deus estava mandando um jovem de muito distante aqui de Petrolina para fazer um trabalho aqui na igreja. E você, esse jovem, bem-vindo. Quando ela disse isso, meus amados, eu comecei a chorar copiosamente. Eu me derreti na presença de Deus. Daí o leigo, o novo convertido, o Gilmar, que estava dando os primeiros passos na vida cristã, eu entendi que fazer a obra de Deus, eu tenho que amar o outro. Aí eu entendi que amor prático é colocar o pé na estrada, é programar alguma coisa e levar a termo e fazer. Aí eu aprendi e eu entendi por que Deus estava me dando uma saúde emocional tremenda ali em Petrolina, ali ocupado, fazendo o trabalho de Deus. Depois daquela fala daquela irmã, foi como se eu tivesse cheirado Deus. E eu disse: meu Deus, eu tive um sentimento, tu falaste comigo, mas tudo isso era tão novo, e agora chegar aqui e saber que o Senhor tinha avisado a igreja. Eu finalizo essa fala dizendo a você: não esqueça da intimidade. Busque a intimidade. Quem sabe você nunca chegou na intimidade porque você não se ama a você mesmo. Você tem uma baixa estima. Você é crente, mas quando você olha para você mesmo, você se vê em frangalhos. Você se vê diminuto, pequeno. Por favor, o Espírito Santo mora em você. Se coloca de pé. Entenda que Deus é na tua vida. E olhe o outro como sendo alguém. Sendo alguém que Jesus também tem um propósito lindo com ele ou com ela. Nesse momento nós queremos orar com você. Ore comigo. Pai querido, Senhor meu Deus, vê e contempla, Senhor, esta vida, esta pessoa, essas pessoas que estão conectadas comigo neste momento, Pai, neste assunto de primazia em nossas vidas, Pai. Ajuda-os, abençoa-os grandemente, que eles possam, Senhor, com intimidade, fazer a Tua obra, amando o outro, Senhor, se dedicando a Ti e fazendo a Tua vontade, Pai. Aquele que está doente, aquele que está sofrendo, Senhor, eu repreendo todo o mal no poder do Teu nome, Pai. Sim, Deus, em nome de Jesus. Amém.